muito empolgante. O tema de hoje vai dar o que falar, porque tem muita gente que acredita em comentarista da Bíblia, e isso é um problema seríssimo, seríssimo, porque não tem ninguém mais culpado por criar doutrinas erradas do que comentarista da Bíblia, né? Os comentaristas colocam o que eles pensam, eles não colocam o que eles procuram aprender primeiro para colocar. Ser comentarista é muito fácil. Você vê aí muita gente comentando aí sobre política, sobre ciência, sobre um monte de coisa, né? E comentar é muito fácil. Eu posso comentar sobre várias coisas, mas comentar sobre aquilo que você não tem a formação adequada é uma coisa muito difícil. E comentar sobre as questões bíblicas nas suas doutrinas, na sua teologia, é meio difícil fazer uma coisa dessa. E muita gente se propõe a fazer. Escrever é uma coisa muito fácil, basta pegar uma pena, uma caneta, um papel e escrever suas ideias. O assunto de hoje é um assunto que vai nos obrigar a ler muita coisa. Temos que ler a Bíblia e entender o que ela diz com todos os detalhes, com todo o cuidado, para não cometermos nenhum erro. E eu espero que essa live de hoje satisfaça a curiosidade de muita gente e contrarie também a de muita gente que vai atrás daquilo que lê, vai atrás de qualquer livro, de qualquer teólogo, né? E a gente vê hoje muita gente fazendo bobagem na igreja, desobedecendo pastores, criando doutrinas e regras porque leram alguma coisa em algum lugar, né? Então, você não pode basear a sua sabedoria em comentarista. O comentarista é apenas um ser humano qualquer que escreveu alguma coisa não inspirada por Deus no rodapé de uma Bíblia qualquer que foi por ele comentada, né? A palavra de Deus, ela é imutável, a palavra de Deus é inerrante, mas o comentarista comete erros, o comentarista tem conceito doutrinário, o comentarista tem uma visão específica teológica, então muitas vezes nós vemos pessoas distorcendo textos para colocar ali o que ele mesmo pensa. Então eu tenho muito cuidado ao ler livros, ao ler comentários de Bíblia comentada, ler Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do evangelista, Bíblia do pai, Bíblia da mãe, a Bíblia do capeta, a Bíblia de... Tem Bíblia para tudo, tá tudo, para tudo, para tudo. E o que eu falei aqui é verdade, existe Bíblia do diabo sim. Então a Bíblia dos espíritas, a Bíblia do não sei quem, a Bíblia do protestante, a Bíblia do católico, a Bíblia de tudo quanto é tipo. Mas a inerrante palavra de Deus é uma só. E ela precisa ser tratada com todo o carinho que ela merece, por ser a palavra viva do nosso Deus, a palavra escrita, transmitida por seres que se deixaram levar pela inspiração do Espírito Santo para traduzir para nós as Escrituras. E o texto que nós vamos falar hoje, ele é importante demais, porque nós vamos nos basear no capítulo 28 do primeiro livro do profeta Samuel. Então, fecha os teus olhos, vamos orar. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido, pelos teus filhos que já estão aqui, presentes, Senhor, para participar desta live conosco. Ajuda-nos, Senhor, a discutir esse assunto tão importante. Ajuda, Senhor, para que a minha mente e as minhas palavras sejam palavras claras e objetivas, para que todos possam compreender aquilo que o teu Espírito tem colocado em nosso coração em relação a esse assunto tão importante, que é essa espírita, essa feiticeira de Endor, e a situação em que ela se comportou com relação ao rei Saul. E nós queremos, Senhor, discutir isso hoje a todos os teus filhos que estão nos assistindo e que porventura nos assistirão ainda no decorrer da semana, porque a live costuma ser lida também durante a semana. Muito obrigado, nos unja com teu Espírito e unja também os ouvidos de todos que vão ouvir, para que a tua palavra não seja distorcida, nem a minha palavra seja distorcida, para que alguém não entenda o que eu estou falando. Dá-me, Senhor, o teu discernimento neste momento e aos teus filhos que nos ouvem. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém? Certo? O texto é o livro do profeta Samuel, capítulo 28, são apenas 25 versículos, que diz assim, ó: E sucedeu naqueles dias que
juntando-se os filisteus e seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás o que fará teu servo. E disse Aquis a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa, como um guarda pessoal. E Samuel já estava morto. Versículo 3, presta atenção. Samuel já estava morto. E todo Israel tinha chorado e tinham sepultado ele em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrados os adivinhos e os encantadores. Então Saul mandou limpar a terra, que foi uma ordem dada por Samuel, que todos os adivinhos, todos os feiticeiros, todos os encantadores, todos os que consultavam os mortos, fossem todos expulsos da nação de Israel, que ainda era a nação unida. Tanto Judá quanto Israel fazia parte de uma nação, né? E Saul foi o primeiro rei de uma nação unida, do reino unido de Israel, certo? Então, versículo 6, e perguntou Saul ao Senhor, porém, veja o que diz o versículo 6, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem pelo Urim, no caso tinha o Urim e o Tumim, né, que o sacerdote usava, nem por profetas, ou seja, Deus não quis falar com Saul de jeito nenhum, é o que nós estamos vendo aqui. Deus não falou com Saul por forma das formas que ele costumava fazer, que era através do Urim, do Tumim, nem pelos sacerdotes, nem por sonhos, nem por visão, nem por profecias, certo? Versículo 7. Então disse Saul a seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira. Eu acho que aqui já está praticamente a resposta de tudo. O espírito de feiticeira, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem espírito de adivinhar. Está bem claro, espírito, ela tem um espírito, ela é possuída por um espírito de adivinhar. Basta conhecer um pouquinho a palavra de Deus que você vai saber a respeito dessa questão de possessão, o que Deus fala a respeito de um espírito qualquer possuir um ser humano, certo? Muito bem. E Saul se disfarçou e vestiu roupas diferentes e foi com os 2 homens. E de noite chegaram a mulher. E disse: peço-te que adivinhes pelo espírito de feiticeira e me faça subir a quem eu te disser. Veja a expressão subir, que já no conceito bíblico a terra era humana, certo? O que estava embaixo era do inferno, o que estava em cima era céu. Então, subir tem a ver, se você está na terra, você sobe para Deus e você desce para a terra, da terra para baixo para o inferno. Então, descer é descer para o inferno e subir para Deus. Nesse conceito teológico dentro da própria Bíblia, você encontra a palavra subir se referindo ao céu e descer sempre se referindo ao inferno. Desceu ao inferno, enfim. É só você pesquisar, certo? Então a mulher disse, versículo 9, eis aqui tu sabes que Saul fez tem destruído na terra os adivinhos e encantadores. Porque, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor. Agora vê, pelo Senhor ele jurou alguém que ele já estava destituído há muito tempo. O Saul estava desviado de Deus desde quando ele poupou o rei Agag lá, que Samuel disse: olha, o teu trono acabou. E quando ele rasgou a veste, a túnica de Samuel, Samuel disse: acabou agora a unção de Deus sobre você. Deus já tem preparado alguém agora para colocar no trono, se referindo a Davi, né? E o teu reino acabou aqui. Então o reino de Saul não acaba quando Samuel morre, mas o reino de Saul acaba lá na palavra dada por Samuel
que a partir dali ele já estava desviado, o Senhor já tinha negado falar com ele, ele já não era mais servo de Deus, porque ele já estava ali completamente na carne, trabalhando na carne, fazendo tudo na carne, certo? Então, versículo 11. A mulher então lhe disse: quem te farei subir? Olha novamente a palavra subir. E disse ele: faz-me subir Samuel. E versículo 12, que é o básico aqui, que dá muita confusão para muita gente. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz. Quer dizer, esse Samuel colocado aqui, está aqui porque ele está na referência falada por Saul para a mulher, e a mulher, como estava possuída, dentro desse contexto de mentira, né? Eu vou explicar isso mais tarde. Porque o diabo age na mentira, fingindo que é verdade. Gritou em alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei disse: não temas, eis o que é que você vê? O que é que você está vendo? Ele pergunta: o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. Olha, vejo deuses que sobem da terra. Ela não viu a Samuel, ela viu deuses com letra minúscula, espíritos que sobem da terra, então não vem de Deus, não são espíritos angelicais, não são espíritos celestiais, são espíritos que vêm da terra, tá bom? Já deu para entender aqui que são espíritos malignos. E lhe disse: como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. É o que ela está vendo. Agora o texto, basicamente, está a resposta aqui. Entendendo Saul que era Samuel, entendendo ele, um cara que estava destituído de Deus, completamente separado de Deus, entendendo ele que era Samuel, inclinou-se com o rosto à terra e se prostrou. Samuel, lógico que está agora no contexto aqui, o escriba teve que escrever o que disseram para ele. Um escriba tem a obrigação de escrever aquilo que foi descrito para o escriba, porque esse texto foi escrito por um escriba que recebeu, não foi Saul que passou para ele, essa mensagem desse acontecimento, ele é testemunhado pelos servos que estão com Saul, certo? E um desses servos está acreditando que era Samuel mesmo. Então, ele acredita que era Samuel. Então, veja o versículo 16. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Então perceba bem aqui que o próprio diabo sabe a verdade, ele engana os idiotas, mas aqueles sábios que conhecem a palavra de Deus não se deixam levar, porque eles leem a Bíblia, eles não leem comentarista, eles leem a Bíblia, e a Bíblia por si só se defende, a Bíblia por si só já é a resposta de Deus para nós. A Bíblia tem a resposta certa, por isso que essa página se propõe a ser a resposta da Bíblia, não a resposta do que pensam comentaristas, que eu vou citar daqui a pouco. E agora versículo 17, porque o Senhor te tem feito para contigo, pela minha boca te disser, o Senhor tem rasgado o teu reino da tua mão e tem dado ao teu próximo Davi. Como tu não destes ouvido à voz do Senhor, não executastes o fervor da ira contra Amaleque, quer dizer, não fizestes o que tinha que fazer contra os amalequitas, não matastes Agag como tinha que mandar, por isso o Senhor fez o que está te fazendo hoje. Olha a palavra hoje aí. O Senhor entregará também a Israel contigo. Contigo, repara a palavra contigo. Hoje o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Olha, então, perceba, amanhã, então o Senhor hoje vai fazer com que você, junto com Israel, perca a batalha, e amanhã tu vai morrer junto com os teus filhos e estarás comigo, tá bom? O espírito maligno está falando a verdade, você vai estar comigo, no lugar onde o espírito estava, porque Saul estava completamente possuído, né? E o arraial de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. Aí vem o 20. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel.
e não houve força nele porque não tinha comido pão, e todo dia e toda aquela noite. Então veio a mulher a Saul e, vendo que estava tão perturbado, disse: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na tua mão, e ouvi a palavra que disseste. Agora, pois, ouve também as minhas palavras, e porei um bocado de pão diante de ti, para que comas, e depois as tuas forças serão revividas. E aí o texto continua dizendo que ele recusou, mas ela insistiu em dar comida para ele, e ele comeu, e ele ficou naquela noite até que partiu, naquela mesma noite depois de ter comido. Muito bem. Quando você lê esse texto numa Bíblia explicada, numa Bíblia com comentários, a primeira pessoa a ter comentado essa passagem foi Scofield. Então, na Bíblia Scofield, na edição de 1987, que é a edição que eu usei como base para esse estudo, então a Scofield na página 326. Eu não sei se nas Scofields mais modernas a página pode ser essa. Então eu estou citando aqui que eu usei a edição de 1987, que é a que eu tenho, certo? E aqui, veja, desde 87 que eu estudo esses assuntos. E a página, no caso, é a página 326. As Scofields de hoje, vendidas de hoje, já foram reprogramadas. Talvez esse assunto não esteja mais na página 326, mas, por certo, o comentário vai estar lá se eles não tiraram. Olha a explicação que o Scofield dá. A explicação mais plausível é que a mulher esperava ter contato com um demônio, representando Samuel. E ele cita o versículo 11. Mas, para seu espanto e terror, versículo 12, Deus realmente permitiu que Samuel lhe aparecesse e lhe desse uma mensagem de condenação para Saul. O texto declara especificamente que era Samuel, e ele usa os versículos 15, 16 e 20. Nenhum agente de Satanás poderia ter uma mensagem tão clara do Senhor como a pitonisa, versículo 17. Então veja que ele está dizendo que nenhum agente de Satanás poderia dar a ele uma profecia tão correta, tão exata, segundo ele, Scofield, a respeito do que Deus estava determinando, certo? Agora o comentarista Moody, ele também apoia Scofield, apresenta a mesma opinião, e ele coloca no segundo volume do editado, a edição é de 1985, na página 110, tá? O segundo volume do Moody é um comentarista muito famoso entre os evangélicos. Ele tem o mesmo parecer que Scofield, e ele diz assim, ó: os mais modernos comentaristas ortodoxos são quase unânimes em concordar que o profeta falecido realmente apareceu e anunciou a próxima destruição de Saul e seu exército. Moody, segundo volume, página 110, edição de 1985. Agora vamos para o dicionário Halley. Halley também é um dos livros mais comprados pelos estudiosos e teólogos, e enfim, Halley também comenta a respeito disso. E no seu comentário, Halley, na edição de 1983, na página 171, ele diz assim, olha, Halley diz exatamente assim, olha: a narrativa singela, sem rodeios, de fato parece explicar que o espírito de Samuel apareceu mesmo. Contudo, as opiniões divergem sobre a aparição, se foi real ou se foi fraudulenta. De qualquer forma, Saul foi morto na batalha. Mesmo ele ficando em cima do muro, cá para nós, ele uma hora diz que sim, outra hora diz que não. E no final ele concorda que Saul foi morto na batalha. Ele acha que então a profecia se cumpriu.
A Bíblia explicada, não tem coisa pior, na minha opinião, do que uma Bíblia explicada, tá? Eu acho, na minha concepção, infelizmente, e eu usei a 4ª edição, que é de 1985, e o assunto está na página 106. Então, o que diz lá o comentarista da Bíblia explicada: Saul procurava uma pitonisa e a pitonisa invocava a Samuel. É parecendo assustadora quando Samuel mesmo responde à sua chamada, versículo 12. Que fosse Samuel mesmo quem subiu, não é somente o que as Escrituras diz, mas com isso concordam Justino Mártires, Orígenes, Santo Agostinho e outros, e a maior parte dos comentadores judaicos. É isso que diz a Bíblia explicada. E é lógico que qualquer teólogo católico vai aceitar esse contato de um morto com o vivo, porque eles pregam isso. Para muitos católicos, os mortos passam a ser santos protetores, né? E se comunicam de alguma forma e guardam os seres humanos de alguma forma. Os espíritas também concordam com isso, porque a única forma deles tentarem colocar na Bíblia uma possessão de um ser morto no corpo de um ser vivo. Então, como eles acreditam, os espíritas, os espíritos dos pretos velhos, dos caboclos, enfim, prostitutas, enfim, sei lá, eles podem incorporar em pessoas, certo? Então, segundo eles, esses espíritos são espíritos de pessoas que morreram, que viveram no passado e morreram, não acreditando ser demônios, possuidores de corpos. Muito bem, para bem da verdade, temos que contestar veementemente. Infelizmente, Scofield foi numa linha e a maioria deles criaram uma jurisprudência em torno do assunto e todos foram seguindo a mesma ideia, certo? Embora eu dê graças a Deus, porque nos estudos feitos a respeito do assunto pela Bíblia Dake, e pela Bíblia Vida Nova, que infelizmente a gente não tem mais no mercado ultimamente, né? As duas versões, a Bíblia de Estudo Dake, eu usei a versão de 2009 na página 531. E a Bíblia de Nova Vida, edição de 1980, das páginas 322, 323 e 324 da Bíblia Vida Nova, edição de 1980, certo? Então, a Bíblia Dake, que é também a edição de 2009, página 531. Então, esses estudos todos concordam o que eu vou passar para vocês aqui agora, a respeito dessa narrativa, desse acontecimento em si, a respeito do que pensam esses comentaristas e do que eu acho como explicação do texto em si, certo? Então, vejam, se Deus não deu uma resposta a Saul, como agora ele usaria um morto para falar com Saul? O profeta Samuel estava morto, o texto é bem claro, e o rei estava em pecado, o texto também é bem claro, portanto, longe de Deus. A pitonisa, longe de Deus, e os dois servos de Saul, completamente sem Deus. Então, ele tentou falar com Deus, né? E, infelizmente, Deus ignorou, porque Deus não tem comunhão com o pecador que está em pecado. Deus ama o pecador, mas o pecado faz separação entre o homem e Deus. Então, se Deus não quis se manifestar a um homem que estava completamente fora da espiritualidade, então como Deus usaria uma outra forma para falar se ele contrariaria a sua própria palavra, como nós vamos ver daqui a pouco? Então Deus não deu resposta alguma, isso está bem claro no texto. Seu compromisso é apenas com aqueles que estão na sua presença. Para falar com Deus tem que estar na presença de Deus, não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Então o rei Saul resolveu procurar através de uma feiticeira, prática que ele mesmo condenou quando era rei, ainda estava na presença de Deus, né? É só você pesquisar
aquilo que Deus abominava. Então, todos os textos que eu vou te apresentar agora, Levíticos 20, verso 27, Deuteronômio 18, verso 20 até o 12, Atos 16, verso 18, Apocalipse 21, verso 8, todos dizem a respeito de não tentar ter contato com os mortos, não ter esse tipo de prática, ainda que os mortos não possam falar, mesmo assim, Deus condena quem usa esse tipo de prática, quem fala, tenta falar com o morto. Então, isso, infelizmente, Saul, além de estar no pecado, estava contrariando a própria palavra de Deus. Então, aquela reunião entre o rei Saul, que estava em pecado, os seus escudeiros que estavam em pecado e a feiticeira que estava em pecado, toda aquela reunião não passou de uma farsa, de um teatrinho diabólico do diabo para enganar, porque ele veio para enganar, ele é o pai da mentira, ele é o rei da mentira. O que a feiticeira achou que viu pode ter sido um demônio se passando por Samuel, o que é comum em muitas religiões que acreditam nessa questão de possessão. Por isso que eu tenho estado muito preocupado ultimamente quando alguém se diz possuído pelo Gabriel, ou pelo Miguel, ou por qualquer outro espírito e fica fora de si, fora dos sentidos. E isso é contrariando a palavra de Deus, porque Deus não aceita esse negócio de possessão. Deus fala com você na sua mente, no seu íntimo. Ele não possui ninguém, porque o nosso culto é racional. Se deixar de ser racional, se deixar de ser inteligente, nós perdemos completamente o contato da nossa mente e a razão. Então, se você não está sendo racional, você não está usando a sua fé para entender e acreditar no contexto da fé, você está fora de Deus. E tudo que não vem de fé é pecado. Então, naquela reunião, não tinha ninguém com o olho ungido para perceber a artimanha do diabo. Não tinha ninguém ali com condição espiritual para ver a farsa que Satanás estava criando, tanto na mente de Saul quanto a própria feiticeira, que já era possuída naturalmente. Mais tarde, o fato é narrado pelo escriba. Ora, alguém vai contar a história do que aconteceu. E o escriba tem que escrever. Olha, chegou alguém e disse, olha, aconteceu com Saul isso. Ele foi lá na pitonisa e ele viu Samuel. E o escriba vai lá e bota que ele viu Samuel. A narrativa é de inspiração divina, mas não o acontecimento, certo? Então você tem que ter cuidado. Ah, mas está na Bíblia. A Bíblia diz que foi Samuel. Não é a Bíblia que está dizendo que é Samuel, foi o escriba que escreveu a história que foi contada para ele poder narrar o acontecimento. Samuel aqui, embora receba o nome do livro do profeta Samuel, mas no capítulo 28, vocês estão vendo que ele já estava morto. Não tinha como Samuel escrever isso aqui. Então quem escreve é o escriba que recebeu a história e era obrigatório para ele relatar o fato. Então, o que é ungido por Deus aqui? O que é inspirado por Deus? A palavra da feiticeira? A palavra do demônio? Não. Porque lembram que Jesus conversa com Satanás lá quando ele está no deserto? E Satanás se apresenta, não sei se espiritualmente ou materialmente, e tenta convencê-lo a comer, tenta convencê-lo a pular da ribanceira, tenta convencê-lo a adorar ao próprio diabo. E há uma conversa ali entre o Satanás tentando iludir o próprio Senhor Jesus, e o próprio Senhor Jesus expulsa ele, o próprio Senhor Jesus faz com que ele percebe que ele é o diabo, né? E não se deixa enganar. E veja que quem narra ali, Mateus, Marcos, todos eles narram que o diabo falou para Jesus, olha, tudo isso te darei, se prostrado me adorar. Isso é inspirado por Deus? A palavra que o diabo usa para convencer Jesus não era inspirada por Deus, mas esse acontecimento, a narrativa desse acontecimento é inspirado por Deus para que nós saibamos o quanto Satanás é ardiloso. Então, o que é inspirado por Deus é a narrativa do acontecimento e não a palavra em si. Não é o que a pitonisa diz do pseudo Samuel, que é ungido por Deus, mas a narrativa daquele que se diz passar por Samuel. E foi isso que o escriba fez, certo? Tratava-se de um acontecimento verídico e precisava ser registrado, principalmente em se tratando nos dias finais da vida do rei de Israel.
temos que saber que somente o registro desse fato é inspirado por Deus, e não o acontecimento propriamente dito, pois se tratava de uma reunião completamente diabólica, certo? O registro de fatos como este é muito importante para os estudiosos da Bíblia, para que todos possam saber que o diabo é astuto e é enganador. Jamais Deus falaria através do impuro e do profano. Deus não usa o que é impuro e o que é profano. Deus não usa uma coisa que ele mesmo condenou na sua palavra. Como Deus honraria vasos de Satanás para desonrar vasos que ele mesmo usou, como foi o caso do profeta? Então, pelo amor de Deus, como é que Deus ia permitir que o profeta Samuel, que ungido foi durante toda a sua vida, agora, no final da sua vida, fosse pecar, aceitando o convite de uma feiticeira? Então, dizer que Deus permitiu a presença do profeta naquela reunião diabólica é o mesmo que dizer que Deus contrariou todas as regras que ele mesmo impôs, e você tem lá todos os livros do Pentateuco para ver isso, e contrariou no tudo para satisfazer a um indivíduo que já estava completamente no pecado, como foi o caso de Saul. Na realidade, é que Deus nunca quis dar nenhuma resposta a Saul. O pecado faz separação entre Deus e os homens. Saul já havia pecado o bastante, e neste último ele se superaria, porque seria condenado a tratar com uma feiticeira como ele foi. Então o acontecimento é diabólico. Nenhuma das profecias de Samuel deixaram de se cumprir. Se você analisar as profecias de Samuel, todas elas foram honradas por Deus. Mas analise essa profecia que o Halley está dizendo que se cumpriu, que o Moody está dizendo que se cumpriu, que o Scofield está dizendo que se cumpriu, que a Bíblia explicada está dizendo que se cumpriu. E, infelizmente, não se cumpriu. Veja só, no verso 19, o pseudo Samuel diz que no dia seguinte, tanto o rei como seus filhos juntos seriam mortos pelos filisteus. No entanto, no mesmo dia estariam com ele, no mesmo lugar. Fato que não podia se cumprir de jeito nenhum. Como é que Saul, estando em pecado, iria estar no mesmo lugar que o profeta Samuel? Samuel, no fundo, estava no seio de Abraão, certo? E Saul, depois de morto, foi para o inferno. Então vejam, algumas coisas que a gente precisa ver. O rei Saul não morreu junto com seus filhos. Não, em termo nenhum. Você vai para o capítulo 31, verso 4, como dizia a profecia do pseudo Samuel, né? Que ele morreria junto com os filhos. Não, isso não aconteceu. Ele não morreu, pelo contrário, ele se suicidou, e alguns dias depois, certo? É importante também você ressaltar que não morreram todos os filhos de Saul, como dizia a pseudo-profecia do pseudo Samuel. Ficaram vivos Isbosete, você vê em 2 Samuel 2, de 8 a 10. Ficaram vivos Armone e Mefibosete, 2 Samuel 21, verso 8. Morreram apenas 3, Jonatas, Abinadab e Malquissua, de acordo com 1 Samuel 31, verso 2. Então, 3 morreram e 3 ficaram vivos. O profeta Samuel, desse embuste diabólico, dessa sessão espírita, não acertou na sua profecia, certo? O rei Saul, na realidade, ele só morreu alguns dias depois. A profecia dizia que ele ia morrer no dia seguinte, de acordo com a profecia de Samuel 28, versículo 25, o pseudo Samuel disse que ele morreria no dia seguinte junto com os filhos, não é? Ele disse que morreria naquela mesma noite. Entretanto, quando você passa para o capítulo 29, dos versos 10 ao 11, o texto diz que passou todo aquele dia. Depois, no capítulo 30, versículo 1 e o versículo 12, 3 dias depois. E depois, no capítulo 30, versículo 17, mais um dia e uma tarde. Então, Saul se suicidou praticamente 7
7 dias depois da reunião diabólica na casa lá do centro espírita da pitonisa. 7 dias depois é que o rei Saul vai se suicidar. Ele não morre na batalha, essa profecia não se cumpriu. Esse pseudo Samuel profetizou mentiras que não se cumpriram. O rei Saul não foi para o mesmo lugar onde estava o profeta Samuel e jamais poderia ir. O profeta serviu ao Senhor toda a sua vida, nunca se desviou na sua conduta. O profeta teve como recompensa de ouro para ser colocado no seio de Abraão, como eu falei, dentre os fiéis do paraíso, lá estavam Abraão, lá estavam Jacó, Isaac e todos os outros, e Samuel, por certo. Então, ele estaria no céu, nesse contexto, no seio de Abraão, nesse contexto, e não embaixo, no inferno. Como Deus poderia botar os dois no mesmo lugar, se a vida dos dois foi completamente oposta? A vida de Saul não passou de orgulho, vaidade, desobediência, arrogância, presunção. Mesmo na hora da morte, Saul não quis se arrepender, não pediu perdão a Deus por seus pecados e erros. No lugar disso, para onde ele foi? Né? Ele foi para o Seol, lugar de sofrimento, infelizmente. No contexto do 1 Samuel 28, verso 13, a mulher diz assim, ó, vejo um Deus que sobe da terra. E no versículo 14 diz, entendendo Saul que era Samuel, pensa só, entendendo, porque tudo é mentira do diabo que está sendo pregada ali. Então, a profecia não se cumpriu, os filhos não morreram junto, o próprio Saul não morreu junto com os que morreram, né? com os que faleceram, que foram apenas 3, Jonatas, Abinadab e Melquissua, que morreram, certo? Então, é importante que a gente entenda que esse pseudo Samuel não profetizou a verdade, a sua profecia não se cumpriu. Há 3 coisas a considerar então. Se Samuel mesmo não apareceu, quem apareceu no lugar dele? Lógico que um espírito de engano apareceu no lugar dele. Conforme 2 aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 14, e 1 Samuel 16, verso 23. Uns espíritos de engano que se apoderam das pessoas para praticarem a mentira. E isso pode acontecer porque são espíritos malignos. Nada tem a ver com o espírito de um ser vivo que depois que morre volta a possuir corpo de ninguém. Então foi uma fraude do diabo que enganou todo mundo, quem sabe enganou até mesmo a própria mulher, achando que era Samuel. Talvez ela mesma tenha sido enganada pela sua própria arrogância e desconhecimento dos propósitos bíblicos. Então, mediante o ensino da Bíblia, é inteiramente impossível a comunicação entre vivos com os mortos. Para isso você tem Jó 7, de 9 a 10, você tem Eclesiastes, tão famoso, capítulo 9, de versículos 5 e 6, Lucas 16, narrando a respeito do seio de Abraão e do Seol. Não há comunicação com vivos e mortos, não há como um morto voltar a ter comunhão com vivos e falar alguma coisa e pregar o evangelho, como o rico pediu para o pai Abraão para sair de lá ou mandar alguém dos mortos avisar a família dele. Então, no caso aqui, usar o texto de 1 Samuel capítulo 28 para provar ensinos diabólicos, isso nos mostra o quanto essas religiões são contrárias aos padrões bíblicos, aos padrões ensinados por Deus. A queda de Saul foi um acontecimento que os filisteus proporcionaram. E onde ele realmente perdeu a batalha? Não foi ali onde ele se suicidou. A batalha ele perdeu lá no Monte Gilboa, na batalha que estava perdida antes mesmo de começar. Saul sabia que o seu reino tinha sido cortado quando o profeta disse a ele que já tinha escolhido um outro para lhe suceder e que seria segundo o coração de Deus. Resultado, são 3 filhos que morrem no combate, no seu exército, foi totalmente desfeito, conforme Samuel capítulo 31. Os filisteus vão cortar a cabeça de Saul e fixá-la junto ao corpo dos seus 3 filhos no muro de Bet-Shan, conforme está no contexto, como exemplo para os israelitas. Então,
ocuparam toda a terra. Saul liderou Israel mais ou menos por volta de 2030 até 2010. Por 20 anos ele liderou Israel e, infelizmente, ele só no começo serviu a Deus, mas na primeira ordem que Deus lhe deu, você pode rever isso lá no livro do profeta Samuel, a partir do versículo do capítulo 16 e diante, que ele vai, infelizmente, descumprir a palavra de Deus. E eu já preguei aqui sobre esse pecado do rei Saul, quando ele não cumpre a vontade de Deus e deixa o rei dos amalequitas vivo, contrariando o Senhor e guardando o melhor das riquezas, o melhor do gado, o melhor das ovelhas, o melhor de todo o povo amalequita e descumprindo completamente a palavra do Senhor. Então, o rei Saul foi uma farsa, aquela feiticeira era uma farsante e toda aquela reunião foi uma farsa completa. Então, se o profeta Samuel, em vida, honrou a Deus com todas as suas profecias e todas elas se cumpriram, como agora ele voltaria para profetizar uma profecia que não se cumpriu? Então, preste atenção, o texto é bem claro, você não pode passar por cima das dicas que o texto dá. Por isso eu convido a você para ler o texto com calma, para ler o texto e rever os conceitos desse texto que estão bem estabelecidos, certo? Então, vejam o que está estabelecido no próprio texto. Veja o versículo 5, vou revendo aqui o capítulo 28 do primeiro livro do profeta Samuel, revendo aqui o contexto do que estamos falando. Vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, olha, entrou em pânico e estremeceu, entrou em completo desespero, né? E o seu coração ficou perturbado e perguntou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonho, nem pelo Urim, no caso que era usado junto com o Tumim, Urim e o Tumim, nem pelo Urim e nem através de profetas, porque ele estava em pecado e Deus não quer saber de homens que pecam deliberadamente. Ele não tem contato com homens que praticam o pecado e depois querem orar na hora que a coisa está preta. Não, você tem que manter a sua vida no prumo da retidão da palavra de Deus para que a tua oração tenha efeito. A Bíblia diz até que se um homem não estiver bem com sua esposa, as suas orações não serão ouvidas. Está na Bíblia, meu amigo. Então, se você não anda na palavra de Deus, as tuas orações podem ser ouvidas, porque Deus ouve tudo, mas não serão obedecidas, não serão cumpridas, não serão respondidas, porque Deus não tem compromisso com ímpios. Deus só tem compromisso com servos. E os servos que se enganam nessa doutrina completamente aberta, nesse liberalismo assoberbado para pessoas que acreditam em tudo. E hoje está acontecendo a mesma coisa. Pessoas que se sentem possuídas e que na hora de profecia ficam fora de si para profetizar e depois dizem, eu nem sei o que eu falei, eu nem sei. Eu vi o caso de uma mulher profetizando para uma irmã uma coisa que nunca tinha acontecido e a irmã disse claramente, envergonhando a profeta, disse, não, o que você está falando é mentira, isso nunca aconteceu. Aí ela disse, então você tem que ver com o Espírito Santo, porque foi ele que mandou. Quer dizer, a própria profeta bota a culpa no Espírito Santo para dizer que ela só falou que o Espírito Santo mandou. Então a palavra dela é mais poderosa do que a do próprio Espírito Santo. Então esses espíritos de adivinho que existem hoje, que revelam vida, até lives tem agora, e eu fiz uma dessa no outro dia, o camarada tem não sei quantas mil visualizações. E a gente que fica aqui pregando a palavra, tentando falar a verdade, a gente tem uma visualização lá, pouquinha, chega umas 400, a 500, algumas chegam até 1000 visualizações, mas esses embusteiros, esses pregadores das heresias, esses indivíduos que nunca fizeram um curso direito, nunca leram a Bíblia, nunca se sentaram diante de um discipulador, de um professor, para aprender as regras básicas do estudo da palavra de Deus, se propõem a dar estudo e começar a falar sobre profecias e apocalipse e tantas outras coisas, como um indivíduo que nunca estudou teologia tem
competência para dar teologia para alguém, me perdoem. É como se um advogado que nunca cursou advocacia pudesse advogar. É como se um médico tivesse como fazer cirurgia. Você estaria numa mesa de cirurgia e alguém dissesse para você: olha, infelizmente o cirurgião não pôde vir, mas tem aqui o faxineiro. Faxineiro é uma profissão digna, faxineiro é uma profissão honrada, faxineiro é uma profissão de respeito, né? E você ficaria deitado na mesa para aceitar que o faxineiro fizesse a tua cirurgia? Pense bem, você aceitaria estar dentro de um avião e alguém de repente pegasse o microfone e dissesse: senhores passageiros, aqui é a tripulação, infelizmente o piloto não veio, mas a nossa secretária que serve cafezinho, ela vai guiar a gente até a Europa num voo de 10 horas, 11 horas. Você ficaria nesse avião ou você exigiria? Você exigiria na mesa de cirurgia que fosse um cirurgião que você conhecesse, que você respeitasse? Você aceitaria qualquer tipo de gente pilotando, ou você que ia querer que fosse o piloto? Quando ele pega a palavra, aqui é o comandante, eu estou falando, nós vamos ter um voo assim, nosso voo vai durar tanto tempo, nós vamos aqui. Aí ele demonstra confiança: caramba, esse cara sabe o que está falando, ele é comandante, ele tem um monte de divisa, ele sabe o que está fazendo. Mas você ficaria, se fosse apenas um faxineiro, sem desmerecer a profissão de faxineiro, ou de gari, ou de seja lá o que for, porque todas são profissões honradas, a honra está no trabalho e não na profissão? Então pense bem, por que você aceita ser liderado por um pastor que nunca aprendeu nada, que nunca sentou no banquinho com ninguém para aprender, que nunca se sentiu aluno de ninguém? Se você nunca foi aluno de alguém, como é que você pode ser mestre? Mestre de quem? Você vai ser como? O quê? Então pense bem no que você está fazendo, pense bem no que você está falando, pense bem em quem você está obedecendo, a quem você está seguindo. Cuidado com esses comentaristas, cuidado com esses livros escritos. Agora mesmo um indivíduo que oh meu Deus, filósofo, resolveu escrever um livro sobre teologia. O cara é filósofo e ateu. Resolveu escrever um livro de teologia. Daqui a pouco vai ter muito pastor usando as técnicas da filosofia dentro de sua igreja. Eu conheço de muitas igrejas que o camarada começou a usar técnica de psicologia, de indução, de tentativa de hipnose das pessoas dentro da igreja. E sabe o que aconteceu? Deus começou a revelar a verdade e o povo saiu fora. Mas os que creem na mentira aceitam, porque os que creem na mentira não conhecem a verdade. Basta levantar um espírito qualquer e dizer: eu sou o espírito da vovozinha, e ele acredita: oh, vovozinha querida, rogai por mim, pecador, agora e na hora da minha morte. Então, cuidado com essas coisas, porque você está sendo iludido. Nesses últimos dias, estamos vivendo dias de verdade, e você precisa crer na verdade, porque o ímpio está à espreita, e o pecado está à espreita, e a contrariedade da Bíblia, contrariando as doutrinas, os ensinos diabólicos. O diabo veio para matar, para roubar, para destruir, e ele não quer que você creia na verdade, ele quer que você creia nesses mitos, ele quer que você creia nessas pessoas que se enchem de si mesmas, que adoram o próprio umbigo, que falam do seu próprio eu, e que não dizem: assim diz o Senhor. Então cuidado, não fique brigando por causa de religião, não fique brigando por causa de denominação, não fique brigando por causa de política, não fique brigando por causa dessas bobagens. Apenas creia na palavra de Deus. A palavra de Deus não é uma religião, a palavra de Deus é um sistema de vida. É importante que você entenda: religião é uma coisa fútil, vazia, que não significa nada, mas o verdadeiro religai de Deus é uma pessoa, não é uma instituição. Ele não tem paredes, ele é uma pessoa, e ele está contigo todos os momentos, e ele está aí agora para atender a tua dúvida, para atender o teu coração, atender o teu pedido, e ouvir o teu clamor, e entender os teus problemas. Conversa com ele cara a cara, e pegue a palavra dele e estude a palavra dele, você, com o Espírito Santo dele que está dentro de você. É o Espírito Santo que revela a palavra, não é um comentarista tal. Então me perdoe aí quem crê no Scofield, me perdoe quem crê no Moody, me perdoe quem crê no Halley, me perdoe quem crê em qualquer outro, em Agostinho, em Lutero, em Calvino, em Armínio. Eu não sou nada dessas coisas. Pastor, o senhor é calvinista ou arminiano? Eu sou jesusista, eu sou bibliotecário,
solista, eu não acredito em nenhum desses homens, eu não sigo a homens, eu sigo a Deus e a sua palavra, e aquilo que está escrito para mim é o que vale. Me perdoem, mas eu não entrego a minha alma na mão de ninguém, só na mão do meu Redentor que vive e por certo se levantará naquele dia para que o meu compromisso seja concretizado com ele, em nome de Jesus. Então esta palavra tem tudo para você que está se deixando levar por muitas heresias, está se deixando levar pela situação deste século, pela situação de 2020. 2020 tem sido um ano terrível, ele já começou mal e ele está continuando a ser mal, é um ano de terrível para a humanidade. Então, cuidado com a tua vida espiritual, porque ele pode ser também um ano terrível para a tua alma. Não deixe que o que está acontecendo do lado de fora entre em você através das heresias que estão sendo pregadas, através dos ensinos errados que estão sendo pregados por tantas lives, por tantos explicadores, por tantos profetas, por tanta gente que está por aí, porque a palavra de Deus é viva e ela fala por si mesma. Abra a palavra e leia. Pegue esse texto e leia com cuidado e reflita se Deus poderia enganar dessa forma alguém como esse pseudo Samuel enganou Saul e enganou a todo mundo, porque todo mundo ali estava na mentira. E quem vive na mentira é muito fácil de ser enganado. Mas quem vive na verdade tem o Espírito Santo de Deus, porque o Espírito nos conduz pela verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que diz a palavra. E é isso que nós cremos em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos e vamos orar. Neste momento, nós te louvamos, te agradecemos por esta palavra, Senhor, que temos lido e por estes comentaristas que, infelizmente, aceitam a mentira como verdade e pregam e escrevem isso, e muitos iludidos estão indo atrás, achando que, já que por uma vezinha só tu permitistes o profeta Samuel voltar para falar através de alguém, se isso fosse permitido, então é permitido também para aqueles que creem nos espíritos mortos falando entre os vivos, para aqueles que creem em incorporação de espíritos em pessoas, para aqueles que creem em tudo que a tua palavra condena. Ó Senhor, que nós possamos ter agora o privilégio de ter a tua palavra explanada, descortinada, para que os nossos olhos vejam, para que os nossos ouvidos ouçam o teu mistério, a tua verdade sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa a esse que está me ouvindo agora, que está em dúvida com relação a muitas coisas, que a sua fé está sendo abalada por causa dessa questão do vírus, por causa das questões que estão acontecendo em volta do desemprego, por causa das questões que estão acontecendo com relação ao governo. Ó Senhor, tenha compaixão dessas vidas e concentre-as em Ti, na fé que há no Teu Filho Jesus Cristo, que veio e que virá outra vez para nos levar. Que a Tua presença esteja conosco, que o Teu Espírito sempre nos mantenha de pé e que os nossos olhos possam ver, os nossos ouvidos possam escutar e o nosso coração possa sentir a Tua verdade, Senhor. É o que nós Te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém e amém.